Sejam bem-vindos a mais um episódio O Despertar. E que alegria ter você aqui comigo nessa manhã para mais um momento de expansão de mentalidade, onde nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós estamos crescendo de forma gradativa, onde todos os dias, de segunda a sexta, às 7h27, nós temos aprendido algo novo e algo que vai nos trazer conhecimento, e o conhecimento, quando colocado em prática, traz novos frutos. Então a importância de você aprender, entender e colocar em prática. E hoje no episódio nós vamos falar sobre o princípio da sabedoria. Você sabe qual é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vai dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia vai nos dar vários respaldos, várias bases sobre esse tema que eu quero conversar com você. Então vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 1, no versículo 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é onde tudo começa. E temor é diferente de ter medo. Temer ao Senhor é diferente de ter medo. O que é temer? Temer é você amar tanto a Deus ao ponto de ficar preocupado em fazer algo que não vai agradar a Ele. Isso é temor. Você tem tanto temor que você cuida, que você vigia, que você toma cuidado com os seus passos, com a sua fala, com o seu comportamento. Para quê? Para que as suas ações não desagradem a Deus. Temor nada mais é do que isso. Vigiar. Temor a Deus não é ter medo. Eu quero deixar isso bem claro para você logo no começo desse episódio. Mas temor é amar tanto a Deus ao ponto de vigiar e ficar preocupado para não fazer nada que possa o desagradar. Isso é temor. Então o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o interessante é que lá no livro de 2 Crônicas está escrito assim, no capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria. Olha o que Salomão pediu. Salomão podia pedir dinheiro, carro, casa, relacionamento, qualquer coisa. iPhone, sei lá, podia pedir um relógio, mas não. Salomão pediu sabedoria. É muito interessante. Ele poderia ter pedido jato, lancha, barco, helicóptero, mas não. Ele pediu sabedoria. Olha o que ele diz: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu povo tão grande? Pois quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: porquanto ouviste isso no teu coração e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte do que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te constituí rei. Ou seja, sabedoria. Pela resposta de Salomão, você já via a sabedoria quando ele pediu isso. Por quê? Ele poderia pedir algo para o seu umbigo, mas ele pediu sabedoria para quê? Para ele? Não. Ele pediu sabedoria para julgar o seu povo, para sair e para entrar perante este povo. Ou seja, a sabedoria você não pede só para você. Quando você é sábio, você não pensa só no seu umbigo. Aqui começa, Salomão está nos ensinando. Quando ele pediu sabedoria, ele pediu: eu peço sabedoria para mim, mas para o entrar e sair do povo. Você está entendendo?
O problema é que nós queremos algo só para o nosso umbigo, para mim. Eu. Isso vai enchendo, isso vai inchando, isso vai inflando. Mas não, quando você é sábio, você não pensa só em si. Você pensa no povo, você pensa no coletivo, na unidade com todos. E isso é sabedoria. E é por isso que nós estamos lendo exatamente isso aqui agora que nós aprendemos no livro de Provérbios. E é por isso que você vai achar também lá no livro de Salmo, de número 111, no versículo 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós já aprendemos. Segundo, bom entendimento tem todos os que cumprem o seu mandamento. Então, ou seja, ter entendimento é cumprir o mandamento de Deus. Isso é ser inteligente. Isso é ter inteligência. Gente, se você puder anotar todo esse conhecimento, nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje, para você ter a base do que é sabedoria, do que é o temor ao Senhor. E é por isso que lá no livro de Jó também, no capítulo 28 e no versículo 28 está escrito assim, eu quero ler com você. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, ou seja, o que é sabedoria? O temor do Senhor é a sabedoria, ponto. E o que é inteligência? A inteligência é você se afastar do mal. Isso é inteligência, não sabedoria. Você vê o mal, você não bate de frente, você se afasta. Tá entendendo? Se afastar do mal. O problema é que tem gente que gosta de brincar com o mal. E isso não é inteligência. E o antagônico de inteligência, você sabe bem o que é. O ao contrário de inteligência. Então, ou seja, apartar-se do mal é inteligência. Esse é um estudo que eu quero construir com você hoje. E vai corroborar também essa mesma passagem que nós estamos lendo lá no livro de Eclesiastes. E eu quero compartilhar aqui Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13. Está escrito assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, ou seja, isso é o dever de todo homem. Aí você vai entender o que está escrito mais lá em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, onde está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, ou seja, o temor do Senhor é a sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Você tem que ter conhecimento. E o que é conhecimento? É a inteligência. E a inteligência o que é? Afastar-se do mal, que é o que nós lemos, ou seja, prudência. Você está entendendo? Aliás, você lembra uma passagem que diz que nós temos que ser prudente como a serpente. Ou seja, é o que está escrito. Porque no versículo 12 está escrito assim, no capítulo 9, no livro de Provérbios, no versículo 9 também. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Então, ou seja, dá instrução ao sábio e ele será mais sábio. O problema é que o tolo não gosta de receber instrução ou não gosta de receber orientação. Por isso que a cada dia continua sendo mais tolo. Porém, o sábio, quando você dá instrução a ele, ele se fará mais sábio. O segredo da sabedoria está em ouvir e praticar. O segredo da sabedoria é ter humildade para aprender. Tem uma frase muito conhecida, eu não lembro o autor, me perdoa de quem é o autor, mas eu vou pesquisar depois, eu coloco aqui na descrição, que ele fala assim, quem não senta para ouvir, não está apto para falar.
Então, ou seja, antes de você ensinar, você precisa aprender, porque como você vai entregar algo como que você não recebeu? Como que você vai transbordar se você não recebeu? Então, a sabedoria é o que está escrito no Provérbios, capítulo 9, no versículo 9, dá instrução ao sábio. Então, ou seja, um sábio sempre tem o que aprender, por isso, ele é sábio, ele ouve, ele senta e ele aprende e ele pratica. O tolo não, o tolo, eu sei tudo. Ou mesmo não sabendo nada, não aceita receber instrução, não aceita receber correção, não aceita receber orientação. Quer ser sábio? Ande com quem é sábio. O problema é que você quer andar com pessoas que não têm sabedoria. Se você vai andar com essas pessoas, pode ter certeza que você não será uma pessoa sábia. Mas, se você está com pessoas sábias, consequentemente você será uma pessoa sábia. Por quê? E como que eu me torno sábio? Estando com pessoas sábias e tendo o quê? O temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, eu acho muito interessante o que está escrito: ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Aí vou continuar no versículo 10 que nós lemos: e o conhecimento do santo, a prudência. Aí por isso que você vai ver que Salomão pediu o quê? Sabedoria. Aí porque ele pediu sabedoria, Deus disse: eu te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Ou seja, por causa da sabedoria, Salomão, não vai existir, não existiu alguém tão próspero quanto ele e não existirá alguém tão próspero quanto ele. É o que está escrito no versículo 12. Eu te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes e nem depois de ti haverá. Eu quero te dizer, você está disposto a ser uma pessoa sábia? Porque o sábio constrói, o tolo destrói. O sábio edifica, o tolo destrói tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você refletir. No seu trabalho, você tem sido uma pessoa sábia? Na sua casa, você tem sido uma pessoa sábia? Na igreja, você tem sido uma pessoa sábia? Como você se comporta? Como as pessoas te veem? Como alguém sábio ou como alguém tolo? Alguém que constrói ou alguém que destrói? Alguém que une ou alguém que separa? Alguém que ajuda ou alguém que atrapalha? Qual é a visão que as pessoas têm de você? Como que as pessoas te enxergam? Quais orientações você dá para essas pessoas? Porque isso é uma das evidências da sabedoria. Você está entendendo? É o que está escrito e é o que Salomão está nos dizendo. Eu peço sabedoria não só para mim, não só para o meu umbigo, mas para sair e entrar perante esse povo. O que você tem pedido? O problema é que você não sabe nem pedir. O problema é que você não sabe nem pedir algo certo para Deus. Peça sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para ouvir, sabedoria para entender, sabedoria para se comportar, sabedoria para se relacionar, sabedoria para viver. Porque eu tenho certeza, você já teve a oportunidade de ficar ao lado de um sábio, você só quer ouvir, entregar, ouvir o que ele tem a dizer e colocar em prática. Tá entendendo? Por isso que nós temos prazer de ficar ao lado de quem é sábio. Porque ao lado de quem é sábio, ele vai te construir, ele vai te orientar, ele vai te direcionar. Porém, quando você está ao lado de um tolo, se não for outro tolo, você não quer ouvir, porque você não tem tempo a perder. Então, como as pessoas te enxergam? As pessoas têm prazer de estar próximo de você? As pessoas têm prazer de estar com você, de conviver com você? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Gente,
Esse foi mais um episódio do Despertar. Foi um estudo aí que nós tivemos sobre sabedoria. Se essa mensagem fez sentido, você precisa me ajudar. Como? Compartilhando esse link, se inscrevendo no canal, me seguindo lá no Instagram, mateushenrique.ofc, deixando nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que você vai me ajudar demais. Gente, esse foi mais um episódio do Despertar. Espero ter contribuído com você e Deus te abençoe.